Marlon Jacinto Reis tem 42 anos. Nasceu em Tocantins, mas fez carreira no Maranhão, estado no qual é hoje juiz. Foi um dos idealizadores da lei da ficha limpa que impede a candidatura de políticos condenados pela Justiça em segunda instância. Marlon Reis especializou-se em Sociologia Jurídica e Instituições Políticas pela Universidade de Zaragoza, na Espanha. Foi um dos fundadores, em 2002, do Movimento de Combate à Corrupção Eleitoral, do qual hoje é diretor da Secretaria Executiva. Defensor da participação popular no processo eleitoral, Marlon Reis coordenou em 2008 parte da campanha Eleições Limpas do Tribunal Superior Eleitoral. Em 2010, viu a lei da ficha limpa ser aprovada pelo Congresso. Agora, em 2012, Marlon Reis iniciou um movimento por transparência nas contas eleitorais. Quer que os políticos revelem os nomes de todos os seus doadores antes das eleições. Olá, internauta, bem-vindo a mais um Poder e Política Entrevista. Este programa é uma realização do jornal Folha de São Paulo e do portal UOL. E a gravação é sempre realizada aqui no estúdio do Grupo Folha, em Brasília. O entrevistado desta edição do Poder e Política é o juiz Marlon Reis, um dos idealizadores e grandes defensores da lei da ficha limpa. Olá, como vai o senhor, doutor Marlon Reis? Começo perguntando. Muita coisa tem melhorado na legislação e nas práticas da política eleitoral. Mas o eleitor brasileiro hoje vai às urnas sabendo tudo o que ele precisa saber antes de votar? Fernando, realmente muita coisa tem melhorado. Nós estamos marchando, temos conquistas importantes, como a lei da ficha limpa, a aplicação inicial esse ano da Lei de Acesso à Informação às Eleições, mas, lamentavelmente, nós estamos ainda longe de poder dizer que os eleitores saibam o que está por trás das candidaturas antes de votar. O que falta para o eleitor, no Brasil, ir à urna, votar sabendo tudo a respeito dos candidatos em quem ele pretende depositar o voto? Só para ter uma ideia, eu costumo dizer que o brasileiro vota às cegas. Eu acho que não é exagero dizer que o brasileiro vota às cegas, vai às urnas... Ainda vota às cegas? Ainda vota às cegas, mesmo com as medidas já adotadas. Por quê? Por quê? Porque há dois fatores que sobrevivem, que são de uma gravidade impressionante. Uma é que é possível ainda a realização de doações ocultas. Pessoas e empresas que querem doar e não aparecer, elas o fazem através de um partido político ou de um comitê financeiro e seu nome não é revelado, salvo internamente na Justiça Eleitoral e só em abril do ano seguinte às eleições, quando tudo já está resolvido. Ou seja, os eleitores só ficam sabendo quem doou para os candidatos que estão sendo eleitos depois que o candidato já foi eleito. E é empossado e já está há alguns meses no mandato. Porque, embora a Justiça Eleitoral já esteja revelando nomes de doadores, o que é uma grande conquista de 2012, grande parte das doações reveladas, elas provêm de fontes apresentadas como fontes partidárias. Ora, o candidato apresenta uma prestação de contas à Justiça Eleitoral, dizendo que recebeu do partido político o dinheiro, mas não diz de quem o partido político recebeu. E aí é uma válvula, é um caminho pelo qual se abre espaço para o que se chama de doação oculta. Então, lamentavelmente, é um fenômeno forte, especialmente nas grandes capitais, mas está espalhado pelo país, de doadores ocultos. Ora, uma democracia não combina com obscuridade. Acho que a democracia brasileira, nesse caso, é frágil, fica em risco por causa disso? Fica. É um requisito, inclusive é um elemento de avaliação da qualidade de uma democracia, a identificação do nível de transparência. E quando se peca na transparência, num ponto tão fundamental, que é o de conceder ao titular do poder político, que é o cidadão, o volume de informações mínimo necessário para que ele exerça conscientemente a sua opção eleitoral, aí nós estamos diante de um grave problema. Eu considero, inclusive, que se trata de uma violação de direitos humanos.
Nesse sentido, além das doações ocultas que chegam aos candidatos que concorrem a cargos públicos por meio dos seus partidos ou comitês eleitorais, há também um outro aspecto. O candidato recebe ele próprio algumas doações diretas. Nesse caso, das doações diretas ao candidato, já há transparência suficiente? Já melhorou bastante. Como funciona hoje? Até as eleições passadas se aplicava uma regra segundo a qual é incrível. É incrível o que eu vou dizer, mas a regra era de que somente após o pleito, somente após o dia da votação e até 30 dias após o dia da votação, era que o candidato estava obrigado a revelar o nome dos doadores. Tarde demais. E este ano, em maio, eu passei a, como juiz eleitoral, aplicar uma regra diferente. Com base na Lei de Acesso à Informação, eu disse que aos candidatos, anunciei aos candidatos da minha zona eleitoral que eles teriam que apresentar também o nome dos doadores. Eu fiquei feliz com a repercussão do gesto, porque ele foi seguido por vários juízes eleitorais de outros estados, até chegar ao Tribunal Superior Eleitoral, que no último dia 24 de agosto, por uma decisão da presidente ministra Carmen Lúcia, resolveu adotar isso como padrão. Então, a partir de 24 de agosto, nós temos os nomes revelados. Mas ainda não é suficiente. Por que não é suficiente? Porque há apenas 2 momentos para prestações de contas preliminares, que são 6 de agosto e 6 de setembro. São preliminares. São preliminares. O senhor disse essa palavra. Essa palavra é muito importante porque o político pode, aí com a desculpa de que ele é obrigado a prestar uma conta preliminar, lançar apenas algumas despesas e receitas e depois, a posteriori, ou seja, depois da eleição, dizer, olha, essa despesa eu fiz só agora, ela se refere a um gasto realizado há 1 ou 2 meses passados. Isso pode acontecer? Pode, e é justamente aí que reside a fragilidade. Então, quando eu mencionava que há 2 problemas ainda, são os das doações ocultas e o outro é o dessa reserva da de frouxidão da regra Exato. para doação para o candidato direto. Como deveria ser? Deveria ser em tempo real. Quem doa o faz de forma a ser revelado isso imediatamente. E os recursos tecnológicos há muito tempo permitem isso de maneira fácil. Bastava que se tratasse de uma transação eletrônica com revelação automática através da internet. Para que isso ocorra, seria necessária uma alteração da lei? Ou não? Eu entendo que não. Por quê? Porque nós já temos uma Constituição da República que estabelece o princípio da publicidade. Alguém poderia arguir, então, a inconstitucionalidade dessa regra da lei eleitoral? Entendo que, como jurista, eu sou autor de livros de direito eleitoral, me debruço, é a parte do direito que mais me encanta, e eu não tenho dúvida em afirmar que qualquer regra que limite o acesso de eleitores ao conhecimento tempestivo, ou seja, ao conhecimento dessa informação no tempo em que é adequado, porque não adianta conhecer depois. Qualquer regra que venha a impedir o eleitor de ter o acesso a essa informação no momento mais importante, que é o momento que antecede ao voto, essa regra é flagrantemente inconstitucional. Mas eu entendo, então, que seria necessário que uma entidade legalmente constituída e com poderes para tal entrasse no Supremo com essa arguição aí de inconstitucionalidade. Quem pode fazer isso são organizações nacionais, partidos políticos, que não vão fazer, evidentemente. Por que nenhuma organização de caráter nacional, que tem poder para tanto, não fez isso até agora? Olha, eu não duvido que haja, entre os legitimados para a propositura da ação declaratória de inconstitucionalidade, algum que tenha, sim, interesse em ver discutido isso no âmbito do Supremo. Mas eu devo admitir que se trata de uma discussão extremamente recente. É lamentável que seja assim, mas até as eleições passadas, ninguém parecia muito inconformado com o fato de que os nomes dos candidatos não eram revelados. Então, a sociedade agora que está despertando para a importância desse tema. E é um benefício reflexo da conquista da Lei de Acesso à Informação. As entidades que fazem parte desse movimento, dessa coalizão chamada Movimento de Combate à Corrupção Eleitoral, não poderia tomar a frente dessa causa e entrar com uma ação requerendo a inconstitucionalidade da regra na lei eleitoral que permite aos políticos esconder quem doa para eles e divulgar só depois da eleição?
Poderia sim. Inclusive, o movimento de combate à corrupção eleitoral pautou esse tema entre suas maiores preocupações. Foi ele que, inclusive, levou ao conhecimento oficial do Tribunal Superior Eleitoral o ato que nós baixamos lá em João Lisboa, na minha zona eleitoral. E foi esse mesmo movimento que postulou perante não apenas o Tribunal Superior Eleitoral, como perante todas as presidências de TREs, a observância da Lei de Acesso à Informação. Então, o MCCE pautou esse assunto e eu não duvido que venha a deliberar nesse sentido, de que deva buscar a propositura dessa ação declaratória de inconstitucionalidade. Entendi. O que eu gostaria que fosse esclarecido agora é o seguinte: até a sua decisão neste ano, nas cidades na qual o senhor tem responsabilidade jurisdicional no Maranhão, e depois o movimento se espalhou e a ministra Carmen Lúcia, no TSE, resolveu adotar a regra como geral em 24 de agosto, os políticos podiam dizer que tinham uma prestação de contas parcial, divulgavam alguns números, mas não os nomes dos doadores, nem daqueles que prestaram serviço. Era assim que funcionava? Exatamente. A lei... Ele falava só um valor e não dava nomes? Exatamente. Era uma prestação de contas absolutamente... Inútil. Inútil. Dizia-se que se arrecadou tanto, e não se falava de quem... Para quem pagou? Nem como foi gasto. O resultado é que nós demos um passo importante, que não é final, está longe de ser final, é apenas um passo inicial no rumo da transparência, ao estabelecer que nessas prestações de contas preliminares os nomes dos doadores sejam revelados. Tem que discriminar os valores, dizendo de onde veio o dinheiro e para onde foram os recursos que foram gastos na campanha, para quem prestou o serviço, é isso? Exatamente. O senhor está tendo sucesso nas cidades que estão aí sob sua responsabilidade? Eu me orgulho de ter conseguido publicar em 8 de agosto a primeira declaração, a primeira prestação de contas preliminar na história do nosso direito eleitoral, das nossas instituições democráticas, em que apareciam os nomes de doadores. Eu considero isso um êxito muito grande. Eu, particularmente, fico muito feliz de ter participado desse processo. Mas eu sei que se trata de algo muito inicial. Alguns candidatos, poucos, não apresentaram nada, nem mesmo os valores que a lei já exigia antes. Isso é curioso. Outros apresentaram valores que chamam a atenção por parecer exageradamente baixos. Esses que sequer apresentam os dados mínimos, ali os números, podem ter os seus registros suspensos? Bom, falando como um estudioso do direito eleitoral, como eu disse, eu tenho dito em minhas palestras que a lei é clara no sentido de que quem não presta contas não pode ser diplomado. Então pode haver sim uma barreira intransponível, separando aquele que teve, mesmo tendo votos, do diploma eleitoral que o autorizaria a exercer o mandato, caso ele não haja prestado contas, inclusive as preliminares. Porque aí o senhor me corrija se eu estiver enganado, mas então haverá uma avalanche de ações entre a eleição e o momento da posse desses vereadores e prefeitos, porque certamente muitos dos que forem eleitos não vão atender essa determinação, tanto localmente aí que o senhor fez, como essa mais geral e que abrange a todos, feita pelo TSE, ou não? É possível que haja uma avalanche, mas pode haver algo mais interessante ainda. É porque o juiz não precisa de uma ação judicial para negar o diploma nesse caso. Se ele verificar que a prestação de contas preliminar, qualquer delas, não foi apresentada, ele pode indeferir o diploma de ofício. Não precisa de uma ação. E aquele que não apresentou a prestação de contas preliminar, mas uma vez eleito apresentou uma outra prestação de contas, aí ele corrige o erro? Não. Por quê? Porque a prestação de contas preliminar, ela se presta a quê? A informar o eleitor. A informar o eleitor. Não é possível suprir isso posteriormente. Essa informação não é para a Justiça Eleitoral. Essa é também para ela, mas secundariamente para ela. A informação prévia é para o eleitor, para o dono do poder de escolher quem será o mandatário. Não é possível suprir isso, obviamente, após o pleito. Então, digamos que houvesse algum atraso de alguns dias, talvez pudesse pensar em algum tipo de tolerância. Mas sem isso... atraso de alguns dias ainda antes da eleição. Claro, antes da eleição. Digamos que está previsto para 6 de agosto, apresentou-se... Dia 10. Dia 10. Outra coisa. Agora, apresentar após o pleito
a meu ver, se trata de conta não prestada e sem possibilidade de convalidação. De que forma a Lei de Acesso à Informação, que entrou em vigor neste ano, de 2012, ajudou nessa causa da maior transparência no processo eleitoral de prestação de contas de candidatos? Ela foi a base de todo esse movimento jurídico que começou a acontecer quando eu baixei o provimento. Inclusive, há uma curiosidade, é que eu baixei o provimento alguns dias antes dela entrar em vigor. Foi o que ocorreu no dia 16 de maio. E no dia 8 de maio, eu publiquei o provimento já anunciando que ela interferiria, porque ela já estaria em vigor no período eleitoral. Ela passou a ser exigível, né? Todas as suas normas a partir daquele momento de maio. E a lei de acesso à informação, ela, mais do que normas jurídicas, ela trouxe todo um bojo de reflexões sobre o assunto da informação pública. E ela, sem dúvida, foi a responsável por nós estarmos vivendo esse momento. Eu usei como uma base, a própria ministra Carmen Lúcia, no site do Tribunal Superior Eleitoral, revela que ela foi a base dessa revelação, estabelecida nacionalmente, e eu acho que o Brasil respira novos ares em 2012 por conta da lei, em matéria eleitoral também, por conta da lei de acesso à informação. Eu queria retomar um tema logo do início, quando o senhor fala que o brasileiro vai às cegas votar. Nessa prestação de contas preliminar, embora o volume total divulgado das contas dos candidatos no país seja alto, dezenas, centenas de milhões de reais, quando a gente olha algumas disputas muito importantes, como por exemplo a da Prefeitura de São Paulo, os principais candidatos declararam previsão de gastos muito altas, na faixa de dezenas de milhões de reais. Mas a primeira prestação de contas apareceu com valores muito pequenos. Isso é um exemplo disso que o senhor disse, que o eleitor vai às cegas às urnas, porque se eles vão gastar dezenas de milhões, mas ainda declaram 1 milhão, menos de 1 milhão, um pouquinho acima, mas a previsão é de dezenas de milhões, eles estão escondendo algo? É possível dizer isso? Bom, é possível que isso esteja acontecendo em qualquer lugar. O certo é que, sabendo que nessa segunda prestação de contas já seriam divulgados os nomes dos doadores, algo que eles tiveram ciência previamente, pode ser que se essa tese for plausível, nós vamos ver que nessa segunda prestação pode acontecer duas coisas. Que é agora, a segunda prestação. Exatamente. Ou pode haver uma redução ou uma manutenção desse valor, que seria ainda mais grave, porque nós já estamos perto do dia da votação. Um mês da eleição. Um mês da eleição não se pode dizer que está se gastando pouco. Ou pode haver algo ainda mais grave. O quê? Que é o aumento do volume de doações ocultas, para evitar que transpareçam os nomes dos doadores. Que dia que é agora em setembro? É dia 6, dia 7? Dia 6 de setembro é a data, né? Porque é 6 de agosto, 6 de setembro. Exatamente. Entendi. E daí, enfim, se eles declararem muito menos do que é a previsão de gastos, há um problema aí. Não, se isso acontecer, fica revelado um problema. Agora, um juiz numa determinada cidade, vamos pensar sempre em São Paulo, que é a maior cidade do país, lá são dezenas de milhões que estão previstos de gastos. Se o valor ficar, digamos, muito pequeno, perto de só 10%, menos de 20% do que em tese será gasto a menos de um mês da eleição, há um indício de fraude, hein? Sim. Na declaração? Sim, e se trata de algo que deve ser investigado pelo Ministério Público. Mas daí com base em quê? O candidato não pode dizer, não, é que eu vou gastar realmente na última semana, eu concentro os meus gastos nos últimos 10 dias, então eu não tenho nada para declarar. Ele não pode argumentar isso? Pode argumentar. Mas também pode haver, ele vai ter que demonstrar que pelas suas contas não transitaram valores que não vieram a ser declarados. Então há algo a ser identificado. Mas o maior problema reside realmente no sistema, como nós mencionamos há pouco. É preciso que essas doações sejam feitas e anunciadas, publicizadas em tempo real. Isso evitaria isso, porque recebe-se a doação... Como poderia ser feito esse modelo de divulgação em tempo real, diário, das contas de campanha? Com doações eletrônicas. Uma empresa doaria através de um uso de um cartão de débito ou crédito na rede mundial de computadores e online, sem a necessidade da intermediação de quem quer que fosse. Essa transação era explicitada por um site na internet.
seria de fácil operação, o dinheiro transferido para a conta de campanha e o nome revelado online. Quais países no mundo adotam um modelo parecido a esse que o senhor menciona? Nos Estados Unidos já há essa prática da doação pela internet e com revelação em tempo real. Qual outro país que o senhor conheça? Tem algum país latino-americano que adota tal tipo de transparência? Não, mas a Argentina tem um modelo bastante interessante que não chega a ser o ideal, mas que é melhor do que o nosso. Ah, é? Qual é? Todo o valor arrecadado tem que ser revelado 5 dias antes do pleito. E aí é colocado na internet. De tal forma que não se pode dizer que arrecadou-se nesses 5 dias antes da eleição. Não é tão bom quanto... Fica proibido oficialmente arrecadar? Exato. Declara-se tudo que foi arrecadado 5 dias antes da eleição. Então já é melhor do que o nosso. Com o nome dos doadores? Com os nomes dos doadores, com tudo. Entendi. Então já é melhor do que o nosso. Mas eu ainda prefiro a arrecadação com a publicidade em tempo real e com uma norma clara estabelecendo sanções graves para aquele que movimentar recursos fora desse sistema eletrônico. Deixa eu fazer um pouco a apresentação dos argumentos daqueles que são contra essas regras mais claras. Os doadores e os políticos dizem o seguinte: ah, mas se eu disser que eu doei para o candidato X ou Y, meu nome vai para todas as manchetes dos jornais, eu serei perseguido por conta dessa doação que fiz, diz o doador, e o político diz: se eu divulgar que a empresa XYZ fez doação para mim, vou ser atacado na campanha e vão dizer que eu sou subserviente a essas empresas, quando na verdade é a democracia, eles estão doando para mim. Então é natural que eles queiram um pouco de reserva. O que o senhor acha desses argumentos? Bom, são argumentos extremamente frágeis que não resistem à confrontação com a ideia de que o eleitor tem o direito a ter todas as informações para votar. Ora, se a empresa quer esconder que deu a doação para preservar sua imagem, se o político quer esconder isso, então tem alguma coisa errada, tanto na empresa, na reflexão da empresa, quanto na reflexão do candidato. Porque o razoável é que essas informações possam ser públicas e não causar dano nem para um nem para outro. E faz parte do processo educativo e da valorização da própria política que eles sejam capazes de justificar as suas relações econômicas de apoio que buscam com a iniciativa privada. Eu particularmente não acredito nesse argumento e não vejo como constitucionalmente se negar ao eleitor o direito a ter todas as informações sobre o que se passa realmente dentro de uma campanha. Tem outro aspecto intrigante também nas doações de campanha no Brasil. O país tem perto de 200 milhões de habitantes, mais de 130 milhões de eleitores, mas absolutamente nenhum político de influência nacional se interessou até hoje por desenvolver um modelo de receber doações individuais pequenas dos eleitores. Por que o senhor acha que os políticos não têm interesse nisso no Brasil? Há uma cultura de que o político é um patrono, um padrinho, e que ele concede benesses aos eleitores. Então o eleitor espera receber algo do político e não doar algo para ele. Pelo contrário. Mas aí é mais da cabeça do eleitor ou da cabeça do político ou dos dois? Dos dois. Dos dois, é algo cultural. Mas que tem como romper isso daí? É possível romper porque o que faz isso acontecer é uma quebra da confiança. Nós precisamos de um pacote de confiança político. O Plano Real foi um pacote de confiança econômica, porque sem que todos apostassem nas regras não ia adiantar as normas que foram estabelecidas. Entendi. Nós precisamos de um plano real para a política brasileira, que estabeleça parâmetros novos, que restabeleçam regras de confiança. E eu acredito nisso. O Brasil, aliás, já deu, historicamente, mais de uns sinais de que isso é possível. E o maior deles, de que eu gosto de me lembrar, é o Plano Real. Nós podemos mudar uma cultura inflacionária de décadas, uma cultura absolutamente arraigada, com um passe de mágica, entre aspas, que passe de mágica é esse? É um concerto de intenções, de ideias, de que as coisas devem passar a ser assim, para que o mercado, no caso, confiasse nas novas regras. Nós podemos fazer isso também com as eleições. Agora, a fragilidade da democracia brasileira é relativa. O senhor fala que há fragilidades, de fato há.
Mas é inegável também que houve muitos avanços com a adoção, por exemplo, das urnas eletrônicas, e hoje há um número mínimo de contestações a respeito do resultado da votação em si. Isso o senhor acha que é positivo? Muito positivo. Eu estive este ano já no México ministrando um curso a convite do Tribunal Eleitoral da Federação e acabei levando uma urna eletrônica brasileira, a pedido deles. Era uma grande curiosidade conhecer o sistema que realmente impressiona outras democracias. É um grande avanço. Há um grande avanço também em vários outros pontos. O senhor acha que tem que ter voto em papel impresso pela urna eletrônica, como defendem alguns, ou o senhor acha que isso é quase uma superstição daqueles que não acreditam na tecnologia? Eu acho que não é preciso voto em papel. Eu acho que nós poderíamos, e aí eu aconselharia até a Justiça Eleitoral a fazer isso, abrir mais o processo de debate sobre o voto eletrônico. Abrir ainda mais a discussão para mostrar o grau de segurança. Mas eu acho que nós estamos num caminho muito bom. Talvez seja a hora de começar a pensar em mais tecnologia agregada a esse processo, mas o papel ele se revelou grande problema em eleições em que se tentou, inclusive só gerando defeitos nas urnas. Bom lembrar que se trata de uma ação mecânica que é muito mais fácil de fraudar e dar problema. Ficha limpa, o senhor está satisfeito com a aplicação que vem sendo dada à lei da ficha limpa ou há defeitos ainda na implantação dessa nova regra? Há defeitos muito localizados e que estão sendo superados pela lógica do sistema recursal. E eu citaria, até lamentando, o meu estado do Maranhão, onde o Tribunal Regional Eleitoral deixou de aplicar a lei. Recentemente, é um candidato que comprou votos em 2008, foi condenado por isso, e sob o argumento de que a lei não podia alcançar fatos passados. Mas isso havia ficado claro na decisão do Supremo Tribunal Federal. A boa notícia é que o Supremo Tribunal Federal, em grau de reclamação, reparou esse erro e determinou a inelegibilidade desse candidato que eu menciono. Mas, fora casos absolutamente isolados de alguns tribunais, a lei pegou, está sendo aplicada. E o número só não será maior de pessoas atingidas porque foi muito grande também o número de candidatos que sequer tentaram candidaturas. Eu cito porque eu viajo o país proferindo palestras e ouço as comunidades locais apontando os nomes dos líderes que já vinham se anunciando candidatos e que depois de fevereiro, quando o Supremo declarou a constitucionalidade da lei, voltaram atrás no seu propósito eleitoral. Ainda sobre eleições, o senhor é a favor ou contra que se modifique o sistema de doações para candidatos e partidos durante o processo eleitoral? Ou seja, é a favor, talvez, de aumentar o financiamento público, que hoje já é muito grande, ou manter como está? Eu entendo que é preciso envolver o cidadão no processo de doação. Nós precisamos quebrar esse imobilismo, inverter a lógica de que o eleitor recebe dádivas do candidato. Nós precisamos fazer com que o candidato dependa dos cidadãos. Então, eu quero pensar num sistema que propicie isso. Qual exatamente o modelo, ainda não tenho definido. Mas eu gosto de pensar na situação em que o eleitor vai até a internet e faz uma doação e pode posteriormente deduzir do seu imposto de renda aquela doação como um estímulo do Estado a que ele tenha essa participação política. De qualquer forma, eu acho que no centro da história deve estar o cidadão. Eu gosto muito da ideia de que o cidadão adote o ato de dizer, olha, eu confio nas ideias desse candidato, estou disposto a transferir qualquer valor que seja. Vi agora uma passagem recente pelos Estados Unidos. No mês de julho, se não me engano, a candidatura de Barack Obama arrecadou 64 milhões de dólares, só no mês de julho, sendo que desse montante, 95% são de doações que foram até 250 dólares. Então, isso pode servir de elemento para uma reflexão. Mas lá, o cidadão não tem isenção fiscal ou benefício fiscal ao doar 50, 100 ou 200 dólares. O senhor não acha que oferecer, o senhor está dizendo que talvez no Brasil devesse oferecer essa possibilidade de benefício fiscal, que isso acabe tornando uma relação não tão desejável como seria aquela
eleitor que dá o dinheiro porque acredita na proposta para depois cobrá-la. E não apenas muitos poderiam fazer, dar o dinheiro porque sabe que vai ter um benefício fiscal. Eu falo um benefício, mas que benefício? Eu não acho que deva ser a devolução integral do dinheiro, mas que ele possa, por exemplo, restituir uma pequena parte, ou reduzir uma pequena parte. Por quê? Não por conta da necessidade de restituir. Essa restituição pode ser simbólica. Porque, na verdade, o objetivo que eu tenho com essa ideia é envolver a Receita Federal oficialmente no processo, que é uma instituição que está capacitada para fazer, para verificar a renda do eleitor, para verificar se ele realmente poderia ter feito aquela doação. Então, a minha finalidade é, com isso, envolver a Receita Federal no processo de fiscalização do processo. É menos criar mais uma relação entre cidadão e Estado, no sentido do paternalismo, e mais, ou do clientelismo, e mais uma relação que permita fiscalizar o que está acontecendo, é isso? Exatamente. Essa declaração dele no imposto é justamente para que ele possa se submeter ao controle que é muito bem exercido no Brasil sobre renda através das declarações de imposto de renda. Campanhas no Brasil são muito curiosas, esquisitas até. A lei determina que certas ações só podem ser feitas em determinadas épocas muito específicas. O senhor acha que esse aspecto da lei no Brasil eleitoral, que determina muito rigidamente o período da campanha, é bom? Não, eu não acho. E muitas vezes, quem me conhece bastante, conhece minhas reflexões, por me ver ativamente em torno de algumas ideias que são ideias de controle, se surpreende ao descobrir que quando se trata de discussão, de debate político, eu penso exatamente o oposto. Por exemplo, eu fiquei extremamente perplexo com a decisão do Tribunal Superior Eleitoral no começo do ano de impedir o uso das redes sociais e do Twitter por candidatos para falar o que quer que seja. Eu acho que isso não tem que haver limite algum. O que deve haver limite é apenas a práticas abusivas. Agora, há uma ação no Supremo Tribunal Federal questionando isso e arguindo a inconstitucionalidade desse trecho da lei eleitoral. O senhor acha que tem chance de prosperar essa ação? Torço por isso. Eu considero que qualquer regra que limite a liberdade plena de se falar sobre a política, sem que isso envolva recursos financeiros ou uso da administração pública, como é o que acontece quando alguém posta algo numa rede social, isso não é passível de controle pelo Estado. Não acho que o Estado tenha nada a ver com isso. Isso é uma prerrogativa do cidadão que tem o direito de falar abertamente, livremente. Por que alguém não pode dizer agora que gostaria, postar agora, que vai se qualificar nos próximos 8 anos para exercer o mandato presidencial? Qual o crime que há nisso? Possivelmente isso seria até inconstitucional, proibir a pessoa de dizer isso, não é? Sim, mas alguém... Que é liberdade de expressão. Alguém se apressaria, pela sistemática atual, a impor uma pesada multa a essa pessoa e mandar retirar do seu Twitter essa postagem. O que é absolutamente antidemocrático. Aí temos que aguardar, então, portanto, o Supremo Tribunal Federal se manifestar a respeito disso. Quero que o Supremo, o próprio Tribunal Superior Eleitoral, pode evoluir nisso. Se trata de uma interpretação simples, não acho que haja a necessidade de mudança de normas. É fácil declarar a inconstitucionalidade de uma regra que impeça qualquer cidadão de dizer o que quer que seja sobre a política, sem que utilize o aparato público, por exemplo, sem estar desequilibrando eleições. Chegando e-mails, o que impede alguém de, numa praça pública, dizer isso para amigos, ou no Twitter, ou no Facebook, ou qualquer rede social? Já que estamos falando do Supremo Tribunal Federal, tem um julgamento muito rumoroso no momento, que está aí na mídia, que é o julgamento do chamado mensalão. Um dos ministros do Supremo Tribunal Federal é o ministro Dias Toffoli, que teve por alguns partidos políticos, pelo menos na mídia, não formalmente questionada a sua participação, por ele ter sido muito ligado ao Partido dos Trabalhadores, ao ex-presidente Lula. Mas ele não se declarou impedido, está julgando o mensalão. E em breve, Dias Toffoli será presidente do Tribunal Superior Eleitoral. O senhor enxerga aí algum incômodo para o exercício da função de presidente do Tribunal Superior Eleitoral para o ministro Dias Toffoli? Olha, eu devo falar como eu sou presidente da Associação Brasileira dos Magistrados, Procuradores e Promotores Eleitorais, tenho reflexão sobre o assunto e, sendo bastante franco, eu vejo incômodo sim.
é um fato... De que ordem? É um fato notório a imensa ligação do ministro Dias Toffoli com um partido político e num nível que, a meu ver, incomoda que ele possa presidir um processo eleitoral nacional, inclusive em nível presidencial. Eu gostaria de que nós pudéssemos... Mas o que fazer? Bom, eu acho que nós podemos pensar no futuro. Eu acho que nós deveríamos pensar melhor para evoluir nos critérios para a escolha dos membros da Suprema Corte brasileira. Eu acho que nós precisamos avançar, evoluir e democratizar mais esse processo, porque é preciso que a sociedade confie plenamente na Suprema Corte. Não é possível que um país... Como deveria ser o processo? Eu acho que nós temos que agregar mais transparência e mais participação da sociedade. Ouvir mais a sociedade nesse processo. Não creio que deva ser um processo burocratizado, por exemplo, de se escolher por promoção automática, porque não é isso. A função dos ministros da Suprema Corte é mais ampla. O senhor acha que a presidente da República não deveria, então, ter o poder de indicar e depois nomear? Eu acho que ela poderia indicar, mas entre a indicação e a efetiva nomeação, deveria haver um processo muito mais amplo de isso de pode consulta. ser feito pelo Senado da República, que tem poderes para tal, e não exerce esse poder. Não exerce. Isso é lamentável. Porque o Senado tem o poder de ficar sabatinando durante 6 meses, se quiser um indicado para o Supremo. Isso é lamentável. O que nós precisamos é justamente... Aí chegamos à conclusão que a culpa, no momento, tem sido mais do Senado, então. Temos que evoluir no processo de, talvez, quem sabe, agregar ainda outras instâncias de debate. Na Argentina, recentemente, houve a indicação de um candidato, do nome da presidência para uma vaga na Suprema Corte argentina, que foi rechaçado pela sociedade argentina e submetido a uma dura sabatina no Senado da República. E após isso, a presidente Cristina Kirchner resolveu voltar atrás na indicação. Então, o que significa isso? Significa que a sociedade está madura democraticamente a ponto de... E que as instituições estão maduras também, a ponto de ouvir essa sociedade que está mais madura. Então, eu acho que nós temos que evoluir nas duas coisas, na voz da sociedade e nos espaços que permitem que essa voz seja ouvida. Entendi. Numa matéria absolutamente importante, que é a escolha de membros para tão importante órgão. O senador Pedro, estamos falando do Senado, o senador Pedro Taques é um senador que tem sido muito ativo nessas causas da transparência e possivelmente, como candidato de oposição, deve, é o que se diz no Senado da República hoje, concorrer, com chances pequenas, claro, à presidência do Senado. O que o senhor acha dessa candidatura dele à presidência do Senado, se ela de fato vier a ocorrer? Eu entendo que, bom, como magistrado, para mim fica um pouco difícil falar sobre um processo absolutamente interno de outro poder, mas eu quero deixar um depoimento de que o senador Pedro Taques, ele é um aliado de primeira hora dos movimentos sociais na luta pela transparência no país. Particularmente é uma pessoa pela qual eu nutro o maior respeito e eu espero que mais pessoas como ele tenham cada vez mais espaço na institucionalidade democrática brasileira. O senhor tem visto diferenças no Brasil nos diversos mandatos presidenciais? Os mais recentes, Fernando Henrique, Lula e agora a presidente Dilma Rousseff? Nesse aspecto eu fico feliz ao constatar a existência de um crescimento gradual de alguns aspectos importantes das nossas instituições que realmente começa desde a época do presidente Fernando Henrique Cardoso e vem evoluindo gradualmente em aspectos que eu considero muito importantes. Do ponto de vista do judiciário, por exemplo, tem havido reflexões importantes que já levaram a evoluções concretas, que eu simbolizaria, eu exemplificaria com a criação do Conselho Nacional de Justiça, que também faz parte de uma evolução reflexiva que vem de um crescendo que perpassa todos esses momentos da presidência da República. Mas eu poderia citar muitos outros exemplos. Já que nós estamos falando da presidência da República,
das ações desses presidentes, eu sou um otimista e vejo com muitos bons olhos, talvez pelo local em que eu esteja, já que eu moro no interior do estado que é apontado por alguns como o mais pobre da federação. A mim me interessam esses programas de apoio, como Bolsa Família. Eu vejo na realidade das comunidades uma interferência positiva, benéfica, desses pequenos valores que são distribuídos por conta até mesmo da qualidade de vida de pessoas que estavam muitas vezes condenadas. Em Alto Parnaíba... São bons programas. São bons programas. Eles precisam ser pensados cada vez melhor, mas eles são bons programas e eles dão bons resultados. Eu poderia citar 3 exemplos que eu observo de maneira local e que eu vejo que isso se transmite para outras regiões do país. Quais são eles, rapidamente? Primeiro, o nível de nutrição das crianças. Isso é possível perceber nas comunidades. Eu falo isso porque eu vivia numa cidade em que eu tinha que mandar pessoas separarem as mangas que eram produzidas por 2 árvores para uma fila de pessoas que se concentravam na porta da minha casa para receber mangas para comer na hora do almoço. Essas coisas não são mais vistas. Eu vejo também a questão da evolução dos padrões de trabalho, porque as pessoas agora têm uma opção de não aceitar o subemprego, que eu cansei de ver pessoas trabalhando como empregadas domésticas para ganhar R$40 por mês. E agora as pessoas não estão mais submetidas a isso. Entendi. E o terceiro ponto? O terceiro ponto tem a ver com a independência das pessoas, porque as pessoas que... O aumento da cidadania. Aumento da cidadania. Essa mínima porção, ela ajuda as pessoas a quebrar um mínimo que seja a extrema dependência do clientelismo, porque vem por via política, vem de um programa nacional, que é fácil ser percebido como algo que não é um donativo do prefeito e tal. As pessoas percebem isso e isso começa a trabalhar no sentido do rompimento do clientelismo. O senhor diria que dos 3 presidentes citados, Fernando Henrique, Lula e Dilma, tem algum dos 3 que mais trabalhou para melhorar esse tipo de situação? Esse tipo de situação, essa última situação, eu tenho que admitir que foi o presidente Lula que mais investiu. Embora o governo Fernando Henrique tenha iniciado esse processo. E no caso da presidente Dilma, o senhor vê algum avanço em relação ao que foi feito nas outras administrações federais? Eu digo em termos de institucionalização de políticas e consolidação da democracia. Eu estou feliz como cidadão em relação a vários aspectos do governo da presidente Dilma Rousseff, especialmente no que toca ao controle social das instituições, ao controle institucional e social. Eu, como sou interligado a várias redes de mobilização social, posso afirmar que nesse governo se dá um espaço muito grande de interlocução para ouvir a sociedade civil em relação à formação de políticas na área de transparência. Isso me agrada. O senhor é juiz, mas vou perguntar, o senhor poderia revelar em quem o senhor votou para presidente nas últimas eleições? Eu prefiro não revelar, mas posso dizer que eu votei, voto, participo ativamente, gosto de saber que eu posso ajudar a indicar pessoas para ocupar cargos eletivos. Eu acho isso absolutamente importante na vida das pessoas. Juiz Marlon Reis, muito obrigado por sua entrevista à Folha de São Paulo e ao UOL. Muito obrigado.